Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 11ª semana ouvindo os profissionais que fizeram história e passaram aqui pelo jornal, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Hoje temos a honra aqui, a satisfação de receber os jornalistas Guilherme Pisse e Leonardo Ferreira. Acho que vai dar um acordo político hoje aqui, hein? PSOL e PT, hein? É verdade. E eu queria agradecer imensamente de coração vocês terem aceitado o convite, terem vindo aqui para falar um pouco, né, da trajetória de vocês aqui no Diário de Suzano. E a gente sempre começa pedindo para os nossos convidados dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria começar com o Guilherme Pisse. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edgar. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em ter sido convidado para vir aqui falar nessa comemoração dos 60 anos do DS, porque certamente foi um período da minha vida muito importante para a minha realização e para a minha capacitação profissional. Ter trabalhado aqui, aprendi muito sobre o dia a dia do jornalismo, e não só do jornalismo, das coisas que estão paralelas e que o jornalismo acarreta junto com ele, né? As questões sociais, e isso ajudou na minha formação, não só como profissional, mas como ser humano. Então foi uma alegria muito grande poder ter sido convidado para poder participar aqui, colaborando, contando as histórias de quando eu era repórter aqui no DS. Leonardo? Edgar, em primeiro lugar, na minha saudação inicial, eu fiquei muito emocionado quando recebi o convite, né, para participar dessa live tão importante. Afinal, 60 anos não são 6 meses ou 6 anos, são 60 anos. E assim, o Diário de Suzano foi uma escola de jornalismo, enfim, foi a primeira casa de comunicação que eu pude conhecer de perto a prática diária. Hoje, voltar aqui é relembrar um pouco da minha história, recordar parte importante da minha trajetória. E mais do que isso, né, a gente sabe que o jornalismo regional desempenha um papel importante, e o Diário de Suzano, nesses 60 anos, né, de trajetória, ele significa muito para a cidade, para a região, até porque, assim, eu acompanho diariamente, né, e vejo ainda os impactos que o jornalismo regional pode trazer para a nossa região, e partilhar. Quando eu soube que o Guilherme viria também, lembro do Guilherme, quando eu trabalhava aqui, ele trabalhava em outro veículo de comunicação, mas, assim, tem um carinho imenso, além de um grande jornalista, um grande músico, que tem todo o meu respeito. Ele vai tocar depois aqui, ó, tá com o violão, pedi para ele trazer o violão para tocar uma música aí pra gente. Eu vou olhar para vocês e olhar pro celular. Não é falta de educação, mas é porque às vezes as pessoas mandam mensagens aqui, vão acompanhando a gente. A Janaína Santos Lima, por exemplo, está assistindo a gente. Boa tarde. O Fábio Ferreira está assistindo. E a gente, na medida do possível, vamos transmitindo aí as saudações o pessoal está mandando aqui pelo Facebook. A gente sempre inicia pelo começo aqui, né? Eu queria que você falasse, Leonardo. A gente vai falar depois da sua trajetória, depois que você saiu do Diário de Suzano, até foi candidato a prefeito, vamos falar também sobre isso aí. Eu queria que você falasse como que foi seu primeiro emprego na profissão, o Diário de Suzano, é isso? Edgar, na profissão de jornalista. Foi muito bom. Eu era super jovem, né? Eu tinha apenas 19 anos. Comecei a atuar no Diário de Suzano cobrindo cidades, né? Pouco depois eu acabei indo para a editoria de esportes, onde eu aprendi muito, né? Confesso que no começo eu tinha um pouco de preconceito com o esporte. Eu falava, não, mas... E aí, o legal foi o quê? No esporte, eu pude desenvolver muito a minha capacidade textual, de reportagem mesmo. Porque, assim... Você trabalhou com o Carlos Negro, então? Carlos Negro. Inclusive, a primeira pessoa que eu lembrei, logo no momento que passou o convite, eu falei, poxa, Carlos Negro, vê assim, na memória, uma série de emoções daquele contexto, né? Então, assim, trabalhar no esporte permitiu, né, ressignificar o que significa o esporte regional, por vezes, entender também mais de perto a realidade dos atletas. A gente está no ano olímpico, né? E relembrar esse momento de certa forma, repensar o papel do esporte, repensar como a gente pode projetar o esporte no país. Então, assim, foi uma experiência extremamente marcante atuar no Diário de Suzano naquele momento, e, assim, foi uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Tanto é que, assim, as bases elementares lá do jornalismo, porque a gente praticar também,
eu acho que o jornalismo se faz na prática, né? Eu acho que a visão, a perspectiva do conhecimento acadêmico, ela é fundamental, mas a prática diária, ela é o segredo, né? Para a gente conseguir lapidar o diamante e levar o melhor, né? Conteúdo. E você com essa voz de locutor aí, você também você passou pro rádio também, né? Depois você vai falar, a gente vai, depois, na hora da sua trajetória, aí você fala um pouco também da sua passagem pelo rádio, tá bom? Perfeito. O Guilherme Pisse, você não começou no DS, eu lembro que você tinha passagem por outros jornais, é isso? Sim, trabalhei, minha primeira Mogi experiência News? como jornalista foi no Mogi News, Uhum. em 2008 ou 2009, não me lembro bem. Passei ali no grupo Mogi News, né? Eu conheci a região através do DAT. E Era o Márcio Siqueira, né? Márcio Siqueira. Márcio Siqueira, ele me ensinou um monte de coisa muito interessante, porque eu era um jovem estudante de jornalismo na época, né? E o Márcio Siqueira, ele viu potencial no meu texto, né? A primeira vez que eu fui lá no jornal, eu entrei no jornal para conhecer o ambiente de uma redação, que eu nunca tinha entrado. Tem toda essa coisa romântica que o jovem tem com o jornalismo, que tem que ter mesmo. Uhum. E aí o Márcio me abriu espaço para escrever e deu espaço para eu ficar lá no jornal. Daí lá já aprendi bastante coisa. E em seguida fui trabalhar em São Paulo, em outras revistas e publicações de lá, e por fim vim para Suzano ao seu convite. Uhum. Ali em 2013, se não me engano, 2012 ou 2013, não me lembro muito bem também do ano. Acho que era a Jaque, né? Que era chefe de reportagem que fazia a pauta. Se não estou enganado, Jaqueline A Jaque Campos e depois a Gabi, ficou a mulher também, dela, né? a Gabi Dora. E o que você lembra da sua trajetória aqui, de matérias que você fez, assim, algumas que te marcam? Chegou a fazer polícia também? Polícia eu não fiz. Eu Não, fiz né? algumas vezes cobrindo o Guilherme Rodrigues. Ah, sim, verdade. Que ele fazia polícia na época que eu estava como repórter aqui. Mas eu entrei para cobrir cidades, né? Que é o arroz com feijão do jornalismo diário. E é muito interessante porque quem está assistindo e talvez tem o sonho de ser jornalista, ou esteja estudando jornalismo, ou até acompanha as matérias diariamente, mas não sabe como é o dia a dia de uma redação, quando você trabalha no caderno de cidades, você escreve muitas reportagens por dia para ter conteúdo para entrar no jornal, para as matérias que vão ser publicadas amanhã. E aí você naturalmente desenvolve a habilidade de escrever mais rápido. E nem sempre com qualidade, mas você desenvolve a habilidade de escrever mais rápido. E quando você está ali em parceria com os editores e tudo mais, essa habilidade também é acrescida da habilidade de escrever bem. E eu escrevia muito rápido lá, você conversou comigo algumas vezes e você me colocou para cobrir câmara. Sim. E foi uma grande virada de chave na minha vida, porque a partir dali eu descobri meu amor pelo jornalismo político. E aí eu fui estudar, né, ciências políticas, políticas públicas, e pude me aprofundar nessa que é a minha paixão atual que eu suponho que vai ser a paixão de vida, que é a política, junto com a música, né, e com o jornalismo. E foi graças a essa oportunidade que o DS me deu de cobrir o dia a dia da Câmara, né, de você ver aqui no cenário municipal e regional o que pode acontecer ampliando para o cenário nacional, né. Então, acho que as coisas que eu mais me lembro são, além matérias específicas, assim, talvez as coberturas de câmara mesmo, que eu achava muito divertido de fazer, porque é uma coisa muito divertida, muito engraçada ao mesmo tempo, séria, né? Mas eu gosto mais de lembrar do dia a dia do trabalho, assim, mesmo, assim, de sair de carro com fotógrafo e com motorista, as piadas que a gente fazia no carro, as brincadeiras na redação e as grandes discussões políticas que a gente tinha também dentro da redação, né? Então, a pluralidade que o DS sempre teve entre os seus funcionários, né, entre os repórteres e fotógrafos e toda a equipe que trabalhou no DS sempre foi muito plural, e isso é enriquecedor para qualquer um que passe pelo jornal, e aposto que também vira uma matéria de enriquecimento para o próprio jornal, quando a pessoa está lendo, né, acaba tornando o jornal mais amplo, mais plural. Então, não sei se eu falei demais, eu acabei perdendo a linha do raciocínio. Leonardo, você trabalhou na editoria de Nacional também, ou não? Eu passei um período... Você fazia com o Ricardo Albuquerque lá, né? Que era o editor de Nacional. Exatamente, a maior parte eu fiquei em esportes, né? Foi a editoria, aliás, que no começo eu tinha um pouco de antipatia pelo esporte, mas depois eu passei a amar o esporte. Tanto é que assim, eu sou um defensor máximo do esporte, a cobertura esportiva, né? Enquanto aspecto central, para a gente pensar, né? Também outros aspectos. Mas assim, eu passei de cidades, um pouco de cultura, então eu pude saborear um pouco mais o esporte, foi o campo que eu pude ficar por mais tempo, e assim, que eu levo as melhores experiências de fazer cobertura, tanto de jogos, ou de modalidades
modalidades, né? Eu sempre busquei conhecer novas modalidades. E foi até muito legal, né, Edgar? Quando a gente começa a cobrir esporte, a gente tem a ideia da dimensão que é o esporte. Aí eu tava até brincando, naquela época, né? Falei, nossa, mas eu não imaginava que o esporte era tão imenso, né? Aí eu contabilizei mais de 40 modalidades. Eu falei, nossa, mas que a gente não imagina, assim, a grandiosidade que é o esporte. Enfim, o esporte regional, com toda a sua riqueza, né, e significado para a localidade. Eu queria que você falasse da sua trajetória. Depois que você saiu do Diário de Suzano, você foi trabalhar em rádio também, né? Eu cheguei a atuar em rádio também, né? Atuei aqui na época também, na época da Rádio Sempre Mais, cheguei a fazer algumas matérias, foi uma experiência muito marcante também. Depois eu cheguei trabalhei com assessoria de imprensa, a última experiência mais voltada para a redação mesmo foi na Rádio Agência Brasil de Fato, né? Do Grupo Brasil de Fato, um veículo de esquerda que eu tenho muito carinho, enfim, muito respeito e que tem uma importância, claro, faz uma cobertura diferente do Diário de Suzano, mais na questão nacional, mas que sem dúvida é fundamental também para a gente conseguir ter uma leitura. Mas o jornalismo regional é fundamental. A minha experiência está muito voltada para a cobertura em assessoria de imprensa e também impresso, né? São as experiências mais marcantes que eu gosto. E o rádio também, ele entra com uma grande paixão, tanto que agora há pouco eu estava olhando aqueles rádios ali. Enfim, o radiojornalismo também é uma outra vertente. Claro que é exemplo do Guilherme, também tem uma grande paixão, que é a política, né? Então o jornalismo e a política são duas paixões que, sem dúvida, eu vou levar para o resto da vida. Certo. Ô Pis, depois que você saiu aqui, a gente sempre pede para os convidados falarem da trajetória, depois que saíram do DS, até para conhecer o convidado que está vindo aqui. Aí eu queria que você falasse da sua trajetória depois que você saiu aqui do Diário de Suzano, para onde você andou e o que você está fazendo hoje, né? Até vamos entrar depois na política, que é a paixão de vocês foram candidatos aí a vereador, a prefeito, depois a gente entra nessa seara também. Quando eu saí do DS, voei vários voos diferentes, né? Primeiro eu me dediquei um pouco a estudar, fiquei um tempo estudando e fazendo alguns freelances para poder bancar a minha vida. Mas eu acabei desbancando para a política, eu trabalhei como assessor de imprensa do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade, tive muito orgulho de trabalhar lá, aprendi muita coisa dentro do partido ao qual eu sou filiado. Posteriormente com toda aquela movimentação da campanha de 2016, acabei tendo um burnout, trabalhei demais, acabei tendo um burnout e resolvi dar um tempo de escrever, de mexer com política e com jornalismo, e eu passei quase 2 anos só dando aula de música para crianças e adolescentes na Escola de Música Vox, aqui em Suzano, e para crianças, adolescentes, idosos e tudo mais, que foi uma outra paixão que eu acabei descobrindo ali, né, que eu sempre fui músico, mas eu não tinha essa vocação para talvez ensinar. E ali eu aprendi a delícia que era você dar aula para criança pequenininha, então passei um bom período ali dando aula só para as crianças. E depois de um tempo, eu resolvi voltar a escrever, então passei a criar conteúdo para a internet, participar de alguns podcasts e tudo mais. Sempre o jornalismo esteve permeando ali minha vida, né? Daí, agora eu estou trabalhando numa agência de publicidade como redator. É um outro ramo que o estudante de jornalismo pode ter, como assessoria de imprensa também é um outro ramo. É um ramo bem diferente. Paulo, né? É em São Paulo a agência, mas agora, desde que começou a pandemia, nós estamos trabalhando 100% home office. Então eu trabalho da minha casa. Então eu tenho bastante tempo para trabalhar e para trabalhar nas minhas músicas também e na minha política. Você falou do Bornhaus, né? Dessa síndrome aí que você foi... A Isabela Camargo, me parece, que é da Globo, né? Ela teve isso também. Teve síndrome de burnout também. Que você falasse a estafa, né? Você fica estafado no trabalho. Antigamente a gente falava estresse, a pessoa está estressada, né? Só para o nosso internauta entender. Assim, essa síndrome de burnout, ela acontece quando você trabalha muito mais do que... E não só trabalha em quantidade de horas, mas em volume de trabalho e em volume de preocupação e dedicação que você põe aquilo, né? Você imagina sendo assessor de imprensa de um partido como o Partido dos Trabalhadores em 2016. A pressão que era, mesmo que sendo na política municipal, no auge do golpe contra a presidenta Dilma, toda aquela movimentação que acontecia nacionalmente também acarretava e acarretou na nossa política aqui municipal e regional. Então, eu tive que trabalhar durante muitas horas e dedicar muito a um trabalho para poder fazer um trabalho direito, e acabou que, ao final daquela campanha de 2016, eu estava com uma estafa muito grande e não conseguia mais fazer nada. E o diagnóstico foi esse mesmo? Burnout. Foi esse o diagnóstico, né?
Daí era aquela coisa, você Tem que dar uma parada, né? Você Senão tem que dar uma parada mesmo. Senão- Senão você entra em parafuso, você pode ficar com demência, sabe? Aí você deu uma parada e Isso. recuperou. Deu uma parada de 2 anos, quase 3 anos. E daí eu recuperei usando a música como terapia e profissão ao mesmo É tempo. legal seu depoimento até para as pessoas terem conhecimento, né, Sim, sim. desse problema, né? Ô, Leonardo, você que é o que manda aqui no pessoal aqui de Suzano, né? E eu queria que você falasse um pouco como que foi seu ingresso na política aí no PSOL. Vai ter um acordo aí com o PT ou não, né? O PT tá aqui, ó, tem um do PT aqui já. Como é que foi seu ingresso na política, assim? Como que você acabou até sendo candidato a prefeito aqui de Suzano? Isso é verdade. Pô, Edgar, eu passei a militar no PSOL quando eu tinha 19 anos, já faz bastante tempo, né? Foi algo concomitante, né? O jornalismo. E eu sempre me interessei por política, né? Tanto que lá bem antes de completar 18 anos, eu já acompanhava a vida política do país, né? Com 13, 14 anos, eu sempre tinha esse gosto pela política, né? E aí, com 19 anos, eu acabei conhecendo, já acompanhava o surgimento do PSOL desde o início. E aí, em 2019, no ano de 2006, eu acabei fazendo filiação partidária ao PSOL, então comecei a acompanhar de perto e nesse sentido o jornalismo andou lado a lado, né? Mas é claro que em determinado momento é um pouco complicado, porque assim, jornalista e ao mesmo tempo militante, cria ali um imbróglio que às vezes é difícil você separar, né? Sim. Mas aí o que acontece, Edgar? Eu percebia que realmente era algo muito intenso e ainda é algo muito intenso, né? E aos poucos, né? Continuando a militância e da mesma forma o jornalismo, enfim, de maneira paralela, embora às vezes um pouco difícil conciliar, né, porque a gente sabe das dificuldades, principalmente quem tem uma visão política de país, uma visão política de mundo, vai naturalmente ter aí uma situação que às vezes pode esbarrar em situações que não gostaria. Mas assim, aí a partir daquele momento comecei a atuar no jornalismo, né, mas assim, aí eu deixava a militância não com um grau de latência, né, foi um pouco mais leve. E aí posteriormente, em 2012, né, realmente eu fui candidato a prefeito pelo PSOL, o primeiro candidato a prefeito pelo PSOL Suzano, eu era presidente do PSOL à época, né? E, enfim, foi uma experiência muito importante e era justamente pensando nisso, pensando no interesse público. Ou seja, Você está com o presidente do pessoal hoje, não? eu deixei a direção recentemente, há cerca de 3 meses, né? Afinal, é importante, eu tenho uma preocupação muito grande, né? De ter transição, eu acho que renovar, né? O PSOL Suzano é um partido jovem, tem muita mulher, muito negro, muitas pessoas do movimento LGBT, então é um partido que tem muitas mulheres, então o legal é isso, eu sempre tive isso, de pensar o partido, né? Eu acho que essa questão de a gente pensar em renovar, de trazer a juventude principalmente, né? Eu acho que mais do que nunca foi isso. Então esse ano houve a transição, né? Eu optei naturalmente por deixar a direção pensando no novo, pensando nessas novas perspectivas. Afinal, com quase 34 anos, a gente precisa também trazer, né, essa experiência da juventude que tem um outro olhar, um olhar talvez mais renovado em algumas questões, mas voltar ali sempre na retaguarda. E como que foi para você a campanha? Você andou por muitos bairros aí? Como que foi? Foi difícil, Edgar. A cidade é muito grande, Suzano tem muitas demandas. Conseguiu andar em todas as bairros? Não deu para andar em tudo, até porque assim, a gente não tinha mega estrutura, então era uma campanha de 3 meses, né? Em 2012 ainda era aquela campanha extensa de 90 dias, mas assim, foi uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, né? No sentido de você conhecer mais de perto, porque o jornalismo permite a gente conhecer de perto, mas a vida política de uma cidade como Suzano permite você conhecer ainda mais de perto. E você vê que algumas questões que você imagina ser de cidades pequenas, tal, você acaba vendo práticas num município como Suzano, e isso de maneira mais clara. Mas assim, foi uma experiência que eu levo, né? Pude, inclusive isso assim, pegando todo esse gancho, né, de 2012 para cá, toda essa experiência, né, Edgar, ela ajudou, né, a você conseguir ressignificar não só o jornalismo, mas pensar também a comunicação como um todo. E a eleição está aí, né, ano que vem. Você pensa em se candidatar? Como que... Não, na eleição de 2022 eu não planejo me candidatar. No PSOL a gente tem uma discussão muito forte, né, de pensar uma frente ampla, porque assim, o PSOL é um partido muito amplo, diverso, que tem debate interno, né, então a gente é um partido de correntes, mas assim, é um partido que respeita muito a diversidade, né. Tem uma parte do partido que defende candidatura própria, no caso a candidatura do candidato do companheiro, né, que é deputado Glauber Braga, lá do Rio de Janeiro, um excelente deputado, e tem uma perspectiva do PSOL que defende a frente ampla, né, que possivelmente
gente caminha nesse sentido, né? De pensar, e essa frente ampla pode acabar culminando num apoio, enfim, numa coligação com o nome do presidente Lula, né? Então, é uma possibilidade. Eu acho que assim, a gente precisa pensar, porque a gente não está num momento normal, né? A gente está num momento de barbárie, num momento muito pesado, muito difícil. Assim, falta às vezes, Edgar, palavras para dizer o momento que a gente está passando, porque assim, a situação do país é caótica, as instituições estão sendo assim, basicamente demolidas, assim, desde o contexto do golpe de 2016, é isso, a gente não vive uma normalidade como muitos querem, né? Eu acho que tudo isso que a gente está vendo nessas últimas semanas, de maneira mais intensa, nessa movimentação do 7 de setembro, porque assim, sistematicamente, desde 2016, são ataques e mais ataques, é cortina de fumaça, é ataque, é distopia pegando muito forte, então assim, é um momento muito difícil e psicologicamente, se a gente não tiver cuidado... É um momento complicado para ser jornalista também, né? Sim. Você vê que há muito tempo a gente não tinha um ataque tão direto à profissão do jornalista e à atividade jornalística, sendo que sempre houve essa discussão, principalmente no lado da esquerda, sempre houve a discussão, as grandes mídias, sempre, porque a gente sabe como funciona a organização do Conselho Federal, né? E a organização também da sociedade e como funcionam os órgãos de imprensa, nós como jornalistas, o DS, o Diário de Suzano como uma entidade, um jornal, sabe que existem estruturas ali que sempre funcionaram de determinadas maneiras. Mas mesmo as críticas eram antes muito respeitosas, eram feitas de uma maneira muito justa e reconhecendo o trabalho importante que tem isso, e de proponente, né? Sempre trazendo uma ideia de como melhorar a imprensa, nunca uma ideia de como destruir a imprensa. E agora a gente vive essa realidade, que é uma realidade, como você disse, distópica, onde o jornalista ele é visto como um vilão por essa camada mais radicalizada, né, do bolsonarismo, é visto como um vilão e é atacado diariamente. A imprensa é atacada diariamente, né? Por isso que eu acho que é um trabalho até de resistência dos jornalistas hoje conseguirem continuar trabalhando diariamente na busca pela notícia, sabendo que uma parcela importante da sociedade está descreditando e tirando o crédito totalmente do nosso trabalho. Ó, Janaína Santos Lima está parabenizando você, Leonardo. Ó, parabéns pela sua trajetória no DS, Leonardo Ferreira. Paloma Pisse, boa tarde. Paloma é minha irmã. Paloma Pisse. Oi, Paloma. Pelo sobrenome. O Guilherme Pisse, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória na música, né? Sim. Você tem uma banda, né? Tem uma banda, até música. Por conta da pandemia, vocês deixaram de ensaiar, né? Não deu para ensaiar nem pela internet, nada assim. A La Música é um sonho que eu vivo, é um meu sonho tornado real. Eu sempre brinco assim com a minha família e tal, que o meu plano A é ser artista, né? Meu plano B foi estudar jornalismo e me envolver com política e todas as coisas que fazem eu me sustentar. Mas meu plano A sempre foi ser artista e desde muito garoto eu tenho banda e tudo mais. E quando eu vim para Suzano, eu tive a oportunidade de criar a La Música, com uma proposta bem diferente de fazer músicas somente nossas, músicas autorais, que a gente pudesse debater nas músicas os temas que são comuns à nossa juventude tardia, né? Porque hoje o adolescente vai até os 30, né? Então você tem uma juventude tardia, e você tem a gente que está na casa dos 30 para os 40 é jovem adulto, né? Sendo que na época dos nossos pais já teria que ter casa, carro, tudo resolvido na nossa vida. Então, a gente formou essa banda formou a banda em 2016 e desde então a gente tem tentado trabalhar na cultura aqui do município e da região de uma forma diferente, tentando abrir espaço para os artistas autorais aqui na cidade e na região. A gente conseguiu construir algumas coisas ao longo desses anos. E hoje é muito comum você ver que vai ter um show de uma banda que é da cidade, que os músicos tocam suas próprias músicas. Quantas músicas vocês já tem? A música tem quantas? No Spotify a gente tem 2 discos. Tem canal do YouTube, tem canal no YouTube, tem tudo. Mas a gente tem muitas músicas que a gente não conseguiu gravar ainda por falta de grana. Mas tem 2 discos nossos no Spotify, a gente está preparando um disco novo, infelizmente por conta da pandemia a gente não pôde fazer nenhum show, nem ensaiar, né? Mas a gente está compondo. E uma das nossas maiores conquistas foi em 2018, que a gente conseguiu fazer um show gratuito lá no teatro, no Dr. Armando de Ré, e ali a gente gravou um DVD, foram 40 pessoas trabalhando para fazer esse show acontecer, tinha 20 músicos no palco, a gente fez um grande espetáculo ali com
misturando rock com música clássica e num grande formato acústico. Lotamos o teatro, foi bem interessante e tudo feito na base do faça você mesmo, né? Então a gente fez toda essa movimentação sem gastar R$1 sequer. Só os artistas da cidade mesmo, a gente conseguiu reunir 40 artistas da cidade que se uniram para ajudar a fazer esse show acontecer. E está disponível no YouTube. Esse show virou um DVD, está disponível no YouTube lá, um DVD de 1 hora. Chama... Esse é de 2018. 2018. La Músia, o nome do DVD Ainda é Cedo para Nós. Que é uma brincadeira, como eu falo, a gente está gravando DVD, sendo que é uma banda pequena, de uma cidade e tal. E você vê a qualidade muito elevada do trabalho, porque são artistas do município, não só a minha banda, mas todo mundo que trabalhou ali no backstage, né? Todo mundo que trabalhou por trás das câmeras, são artistas do município, e o município ele é muito rico em cultura. Felizmente, ó, você pode ver, né? Eu sou petista e sou crítico ao atual governo do município, mesmo pelas posições e tudo mais, mas uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer, que é a qualidade do trabalho que o Valmir tem feito na cultura, frente à cultura. Não só o Valmir, mas toda a equipe dele, né? Com a Raquel e tudo mais. Então, felizmente, já vinha bem, né? A cultura na época do... Isso, do Cândido, quando ele estava na secretaria. Desde aquela época. O Valmir tem esse talento, né, com a cultura, felizmente, na pandemia, com os recursos que o município disponibilizou, a gente pôde ver uma reascendência, né, um renascimento assim, de vários artistas que estavam muito deprimidos por não poder fazer a sua arte, né, por conta da pandemia justamente, e felizmente a gente conseguiu participar também. Aí teve alguns editais, que até no ano passado a prefeitura fez um show drive-in no Parque Max Pfeffer, e a La Música, minha banda, foi uma das bandas que participaram lá. Então, são quantos integrantes? A La Música tem 5 integrantes. 5 integrantes. E é uma banda multirregional, né? Porque nós somos 3 integrantes aqui de Suzano, uma das integrantes é a Ana, que toca clarinete, mora em Poá, e o Sérgio Giomoro, que toca guitarra, mora em Mogi. Então é uma banda do Alto Tietê mesmo. E a gente espera que com a vinda da segunda dose e com as medidas de segurança, a gente possa voltar a tocar, porque banda independente vive de fazer show, né? Sim. Leonardo, vamos pedir para ele tocar uma música aí? Você toca um trechinho aí? Eu vou tocar uma música, que é uma música que eu fiz. Eu pedi para você trocar duas, uma agora do La Música. Ah, beleza. E uma que, sei lá, que você ensinava lá para os seus alunos, uma fácil que todo mundo conhece aí. Vai pensando aí depois. Me pegou de surpresa. Pegou de surpresa, hein? Não quanto a do La Música, mas quanto a tocar uma música senão eu teria preparado uma música bem legal pra aqui. Deixa eu só dar uma afinadinha aqui. Vamos ver aqui. Bom, de jornalismo ele entende muito, de música também. O improviso é assim mesmo. O jornalismo não tem hora para acontecer. Quem sabe faz a hora. Bom, eu vou tocar uma música. Essa música eu compus durante esse período de pandemia e compus justamente para os meus amigos artistas. Você pode encontrar essa música no YouTube. Ela se chama Tudo Fica Bem. E eu fiz um vídeo, eu escrevi essa música em casa, me gravei tocando ela no celular e mandei para alguns amigos e pedi para esses amigos também gravarem assim mesmo, tocando e cantando. Eles me mandaram e eu juntei tudo isso. Então, tem um amigo baterista, tem um amigo que é guitarrista, outro é baixista, outro toca clarinete e tal. Então, cada um da sua casa, foram 13 artistas que participaram, todos aqui da região. Cada um da sua casa mandou o vídeo tocando e cantando essa música e eu fiz uma junção. O nome da música é Tudo Fica Bem. No DS 60 anos musical também, hein, gente? Tanto faz se a gente não pudesse ver, saudade vai fazer o amor crescer e com o tempo tudo fica bem. A fase dura vai passar e logo mais a gente tá juntinho e com o tempo tudo fica bem. Te encontro já pra ver raiar o sol, curtir o carnaval, dançar a beira-mar. A gente dando a mão pra ver raiar o sol, curtir o
busca para esse momento, para a gente saber que logo mais tudo vai ficar bem, se todo mundo seguir direitinho o que tem que ser seguido, acreditar na ciência, tomar vacina, usar máscara, passar álcool em gel. E vamos acreditar, né? A gente precisa acreditar que vai ficar tudo bem. É isso aí. Leonardo, vou fazer uma provocação com você, você é do PSOL, e o estado de São Paulo é o estado maior do país, quase um país, né? E sempre o governador do estado de São Paulo geralmente é o candidato a presidente da República. Só que tem a possibilidade do Guilherme Boulos sair candidato a governador. O PT parece que não está querendo dar o braço a torcer para apoiar, fica aquela discussão. Como que você acha que vai terminar isso aí? Bom, conhecendo o Guilherme Boulos, enfim, um companheiro que tem representado muito bem o PSOL, tem dialogado com as lideranças. Eu acho que assim, o Guilherme esteve aqui na região recentemente, né? Esteve aqui também, deu entrevista aqui pra gente. Então, assim, conhecendo o Guilherme, eu tenho certeza, assim, analisando toda a conjuntura, ele é uma pessoa que dialoga muito, mas ele mantém as convicções dele. Então, assim, conhecendo a trajetória dele lá de trás, eu acredito que ele vai manter, sim, a pré-candidatura ao governo, né? E tenho certeza que vai fazer muito bonito, a exemplo do que fez na candidatura. Mas você acha que o PT teria que dar uma apoiada nele agora? Ou, porque você saindo um candidato do PT e do PSOL, meio que divide um pouco o movimento progressista de esquerda, né? Fragmenta um pouco, mas eu também acredito numa coisa, né? Eu acho que ninguém vai querer abrir mão do protagonismo, né? Do autoprotagonismo, porque tem uma questão muito central, né? A gente sabe, eu respeito muitos companheiros do PT, acho que o PT tem uma trajetória, acho que todo mundo vai ter a sua contradição na sua trajetória, mas assim, nos aspectos concretos e objetivos, o PT conseguiu fazer os enfrentamentos. Pode ser que tenha alguma coisa ou outra que a gente possa discutir, isso é importante, mas assim, eu respeito muito a trajetória dos companheiros do PT, mas eu acho que talvez não seja o momento de alguém abrir mão do próprio protagonismo. Eu acredito que o Guilherme vai representar muito bem. O Guilherme, ele está preparado para poder representar o PSOL, representar o estado de São Paulo. E assim, eu acredito que nesse sentido, eu acredito que vai ter candidatura individual, assim, analisando o cenário. Só se acontecer uma questão de analisar as pesquisas de intenção e avaliar que talvez uma frente seja mais favorável. Mas na minha leitura, considerando a correlação de forças, eu acredito que o tabuleiro está para candidatura própria, assim, vendo todo esse cenário hoje, o Guilherme com a capacidade que ele tem de dialogar, ele lembra um pouco, você estava até brincando esses dias, ele lembra um pouco Lula em alguns aspectos, sim. Mas é claro, ele tem uma personalidade diferente, mas acredito que hoje o jogo está mais por uma candidatura individual, mas não sem considerar esse de qualquer diálogo. Forma, duas candidaturas de esquerda... Você acha que é possível, Piscis? Eu acho que, lógico, seria viável como idealista que sou, eu gostaria mesmo que o PT, no caso do governo, abrisse mão da candidatura própria e fosse junto com o Boulos, porque eu gosto do Boulos. O Boulos me lembra o Lula de 80, dos anos 80, então eu acho que o Boulos tem muito a crescer, eu acho que mais pra frente ele é um grande nome para ser um presidenciável, mas de qualquer forma uma dupla candidatura de esquerda, uma candidatura ampla, com mais nomes, também é enriquecedor para a democracia, porque dá a possibilidade das pessoas escolherem entre os vários projetos que o PT tem, que o PSOL tem, e não só o PT-PSOL, mas também o PCdoB e outros partidos aí da esquerda mais ampla. Então, qualquer um dos dois cenários eu acho positivo. Tanto do PT vindo junto com o Boulos, quanto do Boulos e do PT, cada um terem sua própria candidatura no primeiro turno e depois se unirem no segundo turno, nada impede. Bom, queria voltar um pouco para o jornalismo. A gente sempre tem perguntado para os convidados que têm vindo aqui sobre essa mudança que está existindo hoje na informação, a velocidade da informação que modificou com essa era da internet. Antigamente a gente fazia, no jornal impresso, fazia notícia para o dia seguinte, né? Hoje a gente faz para o minuto seguinte, nos portais, né? Como que você vê isso, Leonardo? Como que é para você essa velocidade da informação surgindo cada vez mais rápida, né? Você fica cada vez mais... Como que você recebe isso? Como que você está vendo? Edgar, eu e o Guilherme nós somos de uma mesma época, apesar de sermos jovens, eu vou fazer 34 anos, acredito que ele tem também a mesma idade. Assim, o modelo de negócio do jornalismo mudou drasticamente. Então, pra gente, assim, foi um choque, né? A gente viu, porque naquele contexto era tudo muito separado, jornalismo de um lado, publicidade de outro, marketing de outro.
E aí, de repente, as coisas se transformaram de uma forma que hoje está tudo junto e misturado. E o jornalismo, nesse sentido, passou por uma mudança, essa velocidade, né? Ela faz com que a gente consiga, a gente precisa, eu acho que uma coisa que é importante, né? Ontem a gente perdeu, né, um grande professor de jornalismo, Nilson Lage, né? Ele faleceu. Eu acho que algumas das coisas que ele coloca, eu acho que isso também, eu acho que é importante para a gente. O jornalismo, ele não vai perder o seu protagonismo, a sua importância, mas eu acho que aí tem que fugir um pouco dessa perspectiva factual e tentar interpretar a realidade, tentar transformar. Até porque, assim, a gente sabe que é um contexto difícil, né? Eu acho que a música que você tocou, Guilherme, ela é muito bonita e ela remete isso. A gente vai ter que ter paciência. A gente não tem todas as respostas para o jornalismo que virá nesse novo contexto, mas eu acho que acredito que interpretar essa realidade e, mais do que isso, né? Não aceitar essa realidade, não perder essa capacidade de questionar e de transformar a realidade. Eu acho que são pontos centrais, porque aí a gente vai conseguir ressignificar o momento que a gente está vivendo e trabalhando aos poucos para que o jornalismo continue, né, mantendo o seu protagonismo, até porque o Brasil é um país ainda que precisa ampliar, né, o volume de leitura. A gente ainda é um país que lê muito pouco, né, mas o jornalismo, Edgar, vai se ressignificar e tenho certeza que está sobrevivendo. É um momento assim que os veículos estão sendo atacados, assim, de maneira assim fervorosa. É até difícil às vezes a gente digerir, porque a gente vê muito colega de trabalho com alto potencial, com uma inteligência e um brilhantismo profissional que não está tendo espaço. Por quê? Mudou drasticamente, a assessoria de imprensa ampliou demais, então isso impactou nas redações, a forma de se informar mudou, né? Então o jornalismo impresso também passou por isso, mas assim, eu acredito muito que o jornalismo, ele não vai perder a sua perspectiva e o seu protagonismo para a sociedade, para a transformação da realidade. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, para a gente pensar. Porque apesar do jornalismo ter perdido, entre aspas, não o protagonismo, mas ele tinha, como a gente fala, quando tem uma pessoa só domina aquilo? Monopólio, né? O monopólio. O jornalismo sempre teve um monopólio da informação, né? E a internet, ela mostrou pra gente que esse monopólio agora foi dividido, apesar de haver discussões aí, você vê que se fala muito sobre o monopólio, o jornalismo ter perdido o monopólio da informação, mas ainda são os grandes meios de imprensa que dominam os maiores portais de comunicação da internet. No entanto, essa democratização da produção de informação, a gente tem que analisar até onde isso foi positivo, sabe? O quanto essa democratização da produção de informação foi positivo, o quanto isso foi proveitoso e os meios que a gente pode fazer para se blindar das notícias falsas, das fake news, porque o que a gente tem visto nos últimos 5, 6 anos é a destruição total do conceito de você ter certeza do que você está lendo, né? Para você ter algum grau de segurança com aquilo que você está lendo, você ainda vai atrás dos grandes nomes da mídia, né? E mesmo quando fala o nome, quando você vai para a pessoa física, você ainda corre o risco de estar recebendo informação distorcida. Então, o jornalismo ele ainda tem muito poder e muito protagonismo na produção de informação, né? na produção de conteúdo. No entanto, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, do jornalismo impresso, que é a minha grande paixão, onde eu trabalhei, onde a gente se criou como repórter e como jornalista, eu acho que o jornalismo impresso, e essa já não é uma discussão nova, não é uma discussão que eu estou trazendo, é uma discussão que já existe desde a época que eu fazia faculdade, é que o jornalismo impresso ele tem que se assumir como um jornalismo mais presente na opinião. O jornalismo impresso ele está atrasado um dia nas notícias que ele dá. Então, eu não acho que cabe mais para o jornalismo impresso buscar outros enfoques, né? O jornalismo impresso não cabe mais só noticiar o fato. O jornalismo impresso ele precisa assumir uma posição de debater os fatos. E não só nos cadernos de opinião, nos próprios cadernos onde estão as matérias mesmo. Porque o fato todo mundo já recebe na hora. Você tem, aqui em Suzano mesmo, você tem páginas que na mesma hora que o fato está acontecendo, eles já estão sendo noticiados. E muitas vezes sem o rigor de uma matéria jornalística, que é isso que eu acho que a pessoa ainda procura, quem ainda procura o jornalismo impresso, ainda procura o rigor da credibilidade, de saber da apuração, o rigor da apuração, né? Mas para o jornalismo impresso sobreviver e continuar relevante, como ainda eu acho que o jornalismo tem que se reinventar enquanto debatedor dos fatos sociais, de tudo que acontece na sociedade. Leonardo, você falou do Rede Brasil Atual, né?
Não, Rede Brasil de fato. Desculpa. Exatamente. Tem uma Rede Brasil Atual também. Tem, tá no meio de umas polêmicas, né? Tá no meio, tem a Rede Brasil de fato. Você trabalhou lá na Rede Brasil. Na Rádio Agência Brasil. Como que você vê hoje? Tem essa mídia alternativa também que existe no... O Guilherme Pisse falou muito bem aqui da imprensa mais profissional, assim, no sentido de ser mais tradicional, né? Aqueles jornais mais para Folha, São Paulo, Folha, Estadão, Globo, Record. E tem esses meios alternativos, né? Que é uma possibilidade que dá para o leitor, né, para o telespectador também acompanhar essas notícias por um outro viés, né? Isso é verdade. Um grande desafio que a gente vai ter, eu acho que dentro dessa mudança que a gente viveu no jornalismo, é repensar, né, a forma de financiamento, porque assim, são muitas coisas que ainda não estão totalmente definidas. É o lado bom da democratização da informação, né? Isso é verdade. Então, assim, é preciso sim. Eu acho que o momento que a gente está vivendo de polarização, é claro, é um momento distópico, é um momento de muita cortina de fumaça, é um momento de muitos ataques, mas é um momento, sim, de a gente reafirmar a nossa posição, de a gente manter, sim, pôr a nossa cara na rua. A gente sabe que é difícil a situação hoje no nosso país, que você vai ser atacado se você fizer alguma situação. Então, eu acho que mais do que isso, né, vai ser necessário muita coragem, não perder a coragem de dizer o que tem que ser dito, porque tem muita coisa que a gente não está dizendo, que as instituições não estão falando e que está atropelando. Desde 2016 a gente tem visto isso. O país está esfacelando em vários aspectos, na questão das políticas sociais, o ataque à educação, o ataque aos meios de comunicação, o ataque ao servidor público. Então, assim, é um ataque contínuo. Então, e é o tempo todo, com distopia, com fake news. Então, o que o Guilherme colocou é exatamente isso, né? A gente precisa repensar isso de uma maneira concreta, mas, assim, algumas respostas a gente ainda não vai ter, assim, de imediato, né? São respostas que a gente está construindo e, nesse aspecto, né, essa polarização, ela impõe, né, a necessidade de a gente continuar mantendo isso. É importante ressaltar que quando você usa a palavra polarização aqui, é uma palavra que incomoda bastante a gente, porque eu acho que a polarização ela é bem clara. Lógico, existe uma polarização, mas tem se falado muito numa polarização Bolsonaro-Lula, ou então bolsonarismo e petismo. Não é essa polarização que existe hoje. A polarização que existe hoje, aliás, uma polarização que existe desde 2013, das manifestações de rua de 2013, que veio se construindo e crescendo até hoje, é a polarização de um pensamento autoritário e retrógrado e de um pensamento democrático. A polarização, porque, por exemplo, sempre existiu dualidade entre o PT e o PSDB na história da política brasileira. Sempre teve esses dois lados. Mas o que tem hoje não é isso. Não é um debate sadio. Por isso que a polarização tem que ficar clara. É uma polarização entre a democracia e quem quer a ditadura. A democracia e o autoritarismo, a democracia e o desmanche de tudo que foi construído no Brasil, não só pelo PT, mas por todos os presidentes antecessores na era democrática. Então, por isso desculpa só fazer esse parêntese, porque eu acho que é importante a gente deixar claro que essa polarização não é uma polarização Lula-Bolsonaro. É uma polarização democracia e autoritarismo. Sim, não, eu não quis dizer nesse sentido, mas é realmente isso, Guilherme. A gente tem o campo que entende a democracia, que pensa a democracia, e o campo que vai para uma linha de fascismo mesmo, ou seja, de impor uma realidade que já foi ultrapassada. Eu acho que, assim, uma coisa concreta que você colocou, eu usei o termo, mas não nesse sentido, tá? Até porque, assim, na esquerda a gente às vezes acaba entrando aí. Às vezes uma expressão maldita num determinado momento gera um destempero danado. Até porque, assim, principalmente para quem é de esquerda, né? A gente tem uma visão de mundo e é uma visão muito diversa. Às vezes, em alguns aspectos a gente pode divergir, mas a divergência, ela é boa, né? Até porque, assim, a crítica e a divergência, elas são fundamentais, porque aquele que me critica, né, ele está complementando a minha visão de mundo, ele está ampliando a minha visão de mundo, da mesma forma na divergência. Na divergência a gente aprende muito, né? Porque se não houver divergência, praticamente acabou a possibilidade. Eu acho que esse debate ele necessita ser trazido para o jornalismo também. Tem que ter o outro lado. Bom, estamos caminhando para o final, vou pedir para o Guilherme Pisse tocar mais uma música. Se você quiser tocar da música, pode tocar. Ou se você quiser, fica o seu critério aí. Meu Deus, eu não prefiro. Para a gente depois... Eu poderia tocar uma música super politizada, poderia tocar um Chico Buarque, alguma coisa assim, para trazer... Não, mas pode ser uma música aí, para a gente encerrar a nossa... Tá. Eu vou fazer diferente, eu vou agradecer vocês, eu queria agradecer de coração vocês terem vindo aqui, obrigado. Foi bastante sadia a conversa, bastante legal, bastante produtiva. A hora passa voando, a gente vai ver aqui, já foi o tempo, né? Então eu queria que o Leonardo deixasse uma mensagem final, para a gente encerrar. Você deixa uma mensagem final, toca a música e a gente encerra. Beleza. Pode ser assim?
Perfeito. Edgar, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. É uma honra ter passado por essa trajetória de 60 anos. Foi um pouco, né? Foi um período muito curto, mas assim, diante da grandiosidade dos 60 anos, é uma honra ter feito parte de tudo isso, ou seja, de ter acompanhado um pouco e de entender, né, a importância do Diário de Suzano para nossa cidade, né? Suzano é a cidade que eu não cresci aqui, né, mas é como se eu praticamente tivesse nascido na cidade. Amo muito Suzano, gosto muito, quero ver a cidade bem, né? Uma cidade que tem crescido muito, que tem boas perspectivas. A gente tem mais de 300 mil habitantes, tem aí coisas importantes a serem pensadas, né? E o jornalismo diário do Diário de Suzano tem ajudado a gente a repensar a cultura, repensar a educação, repensar o esporte, principalmente, repensar as pautas que são importantes para a população. E eu vejo isso diariamente com as matérias que são feitas pelos repórteres aqui. E é legal voltar aqui hoje, né? Foi assim, emocionante porque eu relembrei coisas tão importantes. Estava lembrando do Carlos Nego, estava lembrando, por exemplo, do Ricardo Albuquerque, do Cleiton Castellani, estava lembrando da Sandra Paulino. Assim, lembrei de muitos profissionais que tiveram importância fundamental. E também de você, né? Você que na época ainda era o editor, ainda permanece com muito brilhantismo e feito muitas coisas importantes para a cidade. Então, assim, Edgar, estou muito feliz com esse momento, quero agradecer e quero parabenizar o jornal pelos 60 anos. Afinal, não é para qualquer um completar 60 anos de idade, mantendo o protagonismo, mantendo a importância e mais do que isso, que venham muitos e muitos anos, que venham mais 60, 100 anos, enfim, é o que eu desejo para o Diário de Suzano, que possa aí continuar contribuindo para a realidade local, por fazer um jornalismo diário que consiga complementar, né, que consiga fomentar dias melhores para a cidade, ou seja, que consiga fazer com que a cidade continue a avançar e avançar, né? Afinal, o DS faz 60 e a cidade está indo para mais de 70, né? Mas é isso, o Diário de Suzano conseguiu registrar boa parte da história de Suzano, a cidade que eu amo e a cidade que com toda certeza merece o que há de melhor. Muito obrigado, desculpa ter me alongado muito, mas aqui é muita emoção para falar. Eu poderia falar aqui por horas de tudo que eu pude viver aqui, de tão emocionante foi no Diário de Suzano. Obrigado, Edgar. Fica até difícil fazer palavras finais depois, por isso que ele foi candidato a prefeito e eu a vereador apenas, porque eu não sei falar tão bem quanto ele, não. Mas eu também queria agradecer, aliás, eu vou agradecer aqui pelo convite que você fez para eu vir aqui falar sobre a nossa experiência na época de repórter do DS. Como eu disse, eu aprendi muito aqui. Eu tive alguns professores na minha vida, além dos professores da faculdade e tal, eu tive 2 grandes professores do jornalismo, 3, vamos colocar assim, que foram o Márcio Siqueira, vou colocar 4 porque eu acabei de lembrar mais uma pessoa, o Márcio Siqueira, a Simone, a Cris, a senhora sua esposa? Sim, Cristina. E você? Lá no Mogi News, né? A Cris no Mogi News, ela foi minha chefe de reportagem lá, e você. Foram os 4 grandes professores. Por me colocar nessa lista aí. Mas é verdade. Foram os 4 grandes professores de jornalismo prático, né? Porque a gente tem o jornalismo da faculdade, que a gente aprende toda aquela teoria que a gente leva como sonho para o resto da vida, é uma coisa idealizada e romantizada que tem que ser. Jornalistas que estão assistindo e jornalistas que estão no DS hoje, vivam isso intensamente, cara. Você tem que ter esse romance dentro de você. Você está lidando com a informação diária, você está fazendo um trabalho muito bonito para a sociedade. Então, mantenha esse brilho, esse fogo do jornalismo dentro de você. E teve os professores da faculdade, teve esses professores que foram os professores que me ensinaram a compreender no dia a dia que muitas vezes a gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar uma pessoa que está lendo a matéria no dia seguinte, que está sendo impactada por aquela notícia. Então, obrigado, Edgar, pelos ensinamentos que você me deu aqui no DS. Me lembro de muitos deles e todos eles eu levo para a vida. E obrigado, Diário de Suzano, também, por ter aberto as portas para mim como profissional e por ter me ajudado a ser parte do que eu sou hoje. Bom, e para todo mundo que está assistindo, continue comprando jornal diário. Continue comprando jornal impresso, porque ele é importante para a nossa história e para a nossa democracia também. Tá joia. Bom, vou tocar, já que eu tive a verdade. Você fica à vontade para a gente encerrar a nossa. Obrigado. Encerrar com uma boa música aí. Eu vou encerrar com uma música da Lamúzia. Eu toquei uma música minha aquela hora, Tudo Fica Bem. Agora eu vou tocar uma música minha solo, tá lá no Spotify também. E vou tocar uma música da Lamúzia porque eu não preparei nada. Eu tenho vergonha de tocar músicas dos outros sem ensaiar. Porque daí eu não quero fazer feio. A minha, pelo menos eu sei que eu já sei eu errar, é minha mesmo, ninguém vai achar ruim. Bom. E essa música faz parte de um trabalho que a gente está construindo agora. O nome dessa música é Depois Que Eu Morrer. Eu quero uma vida sem graça e a
tranquilidade que o pobre requer, um descanso qualquer. Eu quero uma casa quitada e dar muitos filhos pra minha mulher, só se ela quiser. Eu quero ter tempo de sobra pra ver meu trabalho se frutificar. Eu quero ter chance agora e ver resultados sem ter que esperar pra viver feliz depois que eu morrer. Que a gente possa ser feliz agora. Isso aí, muito bem. Bom, e assim encerramos essa entrevista. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que acompanhou conosco as palavras do Guilherme Pisse e do Leonardo Ferreira, e depois vai ver também no canal do YouTube essa entrevista. Queria pedir para você continuar nos acompanhando e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.